Oi, gente, Doroti, do NetWeaving para Negócios. Hoje nós estamos aqui com um SofaCast diferente. Estou recebendo o Vitor Caldini, além de um amigo muito querido, é dono de uma empresa que participou do NetWeaving Conecta. Vitor, vamos apresentar você e tua empresa? Vamos lá. Eu sou proprietário, sócio proprietário da DV2, né, um canal homologado TOTUS, né, já há mais de 5 anos. Eu, como ex-executivo TOTUS, né, trabalhei por muito tempo lá, surgiu a oportunidade de abrir essa empresa e ser empreendedor, acho que sempre, eu como administrador, primeira formação foi administrador, veio na veia, assim, né, preciso empreender e sempre essa vontade de empreender, surgiu a oportunidade e acabei empreendendo em 2019, tive aquele baque lá do Covid, como todos, mas eu acho que de muito sucesso, assim, hoje, graças a Deus, a gente está num faturamento muito bacana, a gente está indo super bem, construímos ali um ponto de vendas muito bacana, uma estrutura de comercial, uma estrutura de serviço, uma estrutura, acho que de suporte mesmo para os nossos clientes, então tá muito bom, assim, tá muito legal, graças a Deus. Legal. A tua empresa faz o quê? Explica para o pessoal. Vamos lá. Ela, como uma franquia ou como uma homologada TOTS, a gente tem um contrato, né, de franqueado. Então a gente paga royalties, presta contas para a TOTS, tá? Então o que eu faço? Eu sou um representante na área de vendas, tá? Então eu vendo licenças, vendo o cloud da TOTS, vendo licenças da TOTS, todas as soluções que eles têm. Um dos clientes aí que foi uma indicação minha, que é amigo nosso, que é o Davi da Óticos Voluntários, ele comprou através da gente, né, toda essa parte de e-commerce, a gente construiu todo o e-commerce, está construindo, está indo, agora acho que está indo no ar. Então a gente representa o portfólio da TOTS. Se eu falar o tamanho do portfólio da TOTS, todo mundo cai para trás, que é mais de 600 soluções. Dentro da grande de RP, que é a minha especialidade, que é o RP, mas também de outras soluções, como também do e-commerce, uma parte financeira também. Então a gente tem algumas vertentes aí bem legais, bem interessantes, tá? A tua especialidade, você falou o que é? RP, comecei implantando RP, que é toda a parte de gestão, né, que a TOTS chama isso de gestão, né, todo o software de gestão, que ele vai desde a compra de produtos até a contabilização, até o RH, então toda a solução de back-office da empresa é a minha especialidade. A TOTS ela tem 12 segmentos específicos, que aí eu como DV2, nós como DV2 escolhemos alguns que faz mais sentido para a gente, porque senão a gente não consegue abraçar o mundo, né? E aí a gente escolheu ali 2, 3, vamos dizer assim, todas as soluções que eles têm, a gente escolheu alguns e nos especializamos. Então, você me conheceu lá na área, na associação comercial, então a gente é especialista em varejo, né? Então a gente tem um braço forte ali no varejo. Logicamente, a TOTS ela nasceu no manufatura, então a gente tem ali também um pouco de manufatura e serviços, né? Então, muito diferente, mas com muita conexão entre os três, né? Muito legal. E o que te deu na telha de empreender? Eu vou falar uma coisa assim, que até me emociona, porque quando eu estudei, comecei a fazer a faculdade, né, eu falei para minha mãe, assim, numa beira da cama, eu falei, mãe, um dia eu vou montar meu negócio. E assim foi, né, foi indo, e depois de 20 anos de bater no cabeça como executivo, trabalhando que nem um louco, conheci o Brasil inteiro, foi bem legal. Eu acho que, nossa, eu conheço Tudo realmente... tem o bom e o ruim. Tudo tem bom e ruim, com certeza. Trabalhei muito, me esforcei muito, viajei bastante, conheci o Brasil inteiro. E aí, num determinado momento, eu saindo da TOTS, né, fui para a concorrência. Naquele momento, eu falei, putz, por que não, né, também empreender? Eu tentei naquele momento, tanto é que o CNPJ nasceu quando eu saí da TOTS, mas por alguns impeditivos da própria TOTS, porque eu não podia, né, ter vínculo, então daria vínculo novamente e tal. Aí eu minguei, deixei paradinho lá o CNPJ, então em 2016, aquele sonho que eu comecei a startar, tive que parar, e aí eu fiquei mais 3 anos lá na Lynx com aquele gosto, eu preciso empreender. E muita gente me procurava. Uhum. Ah, você é um cara da TOTS, poxa, e eu ficava indicando, eu falei, pô, pera lá,
tem dinheiro aí, eu estou indicando para outros, por que não para mim, né? Uhum. E aí eu realmente, assim, em 2019, eu já não estava muito feliz na Lynx, que é uma empresa de varejo, não estava muito feliz, tinha muita mudança, tinha mudanças de diretoria, mudanças de estratégia. Você olhar para o retrovisor hoje, ela foi vendida para a Estônia, ela foi realmente agora está de novo volta para ser vendida para o mercado, então tinha muita mudança. E aí eu falei, não, eu vou empreender, vou para empreendimento e empreendi, abri um negócio junto com um outro sócio, uma pessoa conhecida, não deu muito certo a sociedade, mas eu dei continuidade. Eu dei continuidade porque acreditava muito no negócio, acreditei. Legal. E foi perrengue, não é fácil empreender não. Ah, você No Brasil acha? ainda, é uma loucura. No momento que a gente está passando, o que você está sentindo? É um pouco complexo, assim, né? Um momento, assim, vamos dizer assim, de negócios, né? Eu acho que tem muita gente segurando o investimento e a gente é investimento puro. É isso mesmo. Então, Por isso que eu te perguntei. o cara não compra de mim se não tiver ali todo o dinheirinho dele, o orçamento dele específico para um orçamento, né? Então, a gente está vivendo momentos difíceis de investimento, mas em compensação tem mudanças próprio governamentais que batem na gente. Então, por exemplo, o próprio a parte de mudança tributária, então o pessoal vem oportunidades para a gente fazer a mudança e a adaptação, então isso tem essas oportunidades, mas coisa nova tenho dificuldade, está com dificuldade, mas de serviços em si, de manutenção, de suporte, de atualização e de realmente de adaptação para a reforma tributária, vem bastante coisa. Então, Legal. isso é muito legal. Desafios assim de empreendedorismo, o que você sente? Eu acho que eu tenho na minha cabeça assim, nunca ser estático, né? Nunca estar contente com aquilo que você fez, né, no passado. Então, por incrível que pareça, tá? Até uma crítica da minha esposa. Eu estou olhando lá sempre na frente, né? Sempre olho na frente. Então a gente está no mês 7, né? Eu olhei assim, o faturamento desse ano, desse mês até agora, falei, meu Deus, passei o ano passado, né? O que eu vou fazer em 2026 para mudar e para crescer mais ainda, né? Então é um desafio que principalmente no Brasil que a gente vive, a gente não está nunca satisfeito, nunca estamos, até mesmo a pessoa que é CLT, ele não está ali tranquilo, né? Não tem a tranquilidade, confortável com a situação que ele está. Então eu me desafio a ter coisas novas, né? A ter novas ofertas para os meus clientes, para que eu não estagne. Esse é o meu maior medo, né? Para estagnação. E eu acho que o grande empreendedor que se sente, beleza, estou satisfeito com o que ganhei, é aí que ele vai morrer. É aí que ele vai morrer. Então, Perfeito. Eu acho que é isso, né? É isso mesmo. Eu sempre falo para o pessoal do NetWeaving, o empreendedor que fica confortável, ali é a derradeira dele. Ali ele começa a morrer. É perfeito. É isso, né? Eu acho que. E assim, eu me desafio demais, viu, Dora? Assim, é impressionante. Eu olho muito, eu vejo o meu retrovisor, claro, tenho esse ponto muito importante, assim, que estou satisfeito. Eu falei para minha esposa, bati o recorde, hein? O faturamento foi bom. Mas e o ano que vem? Eu tenho que fazer mais, eu tenho que ser melhor, eu tenho que abrir mais novos negócios. Acabei de contratar uma pessoa de vendas, assim, super sênior. Eu esqueci o nome da pessoa, mas ele chama Álvaro, é o cara que montou um podcast que a gente estava conversando antes de começar, né, o nosso aqui, nosso bate-papo. Eu vejo muito podcasts e um deles é o Joel J. E eu vi o diretor, o presidente, que era da Jequiti. E ele falou assim, para você, não adianta, o que te trouxe até aqui não é o que te vai levar além. Isso. Beleza? Então eu acabei de contratar uma pessoa de valor alto, pago bem, para justamente me levar o além. Então não dá para fazer o mesmo com o que a gente tem, né? Então a gente tem que ir além. Então já movimentou, esse pequeno processo já me movimentou. E, gente, assim, a minha agenda quase não
eu não consigo mais ser dono da minha própria agenda por causa desse próprio movimento, né? Então está sendo positivo. Então, e esse pensamento sempre me empurra para frente, assim. Então isso é muito legal. A gente estava batendo um papo antes da gente conversar e o Vitor estava falando que estudou numa escola tradicional aqui na Zona Norte e passou pelo mesmo problema que minha filha passou. Todos nós aqui descobrimos que nós temos TDAH. E a escola, né, sem preparação, falou que não tinha futuro, chamou até de burro, né? Cara, e hoje um baita empresário aqui na Zona Norte, e assim, a mesma coisa a Heikel, sabe? Hoje engenheira de uma multinacional, tá super bem, e eu falo para as pessoas, é impressionante, isso sirva de lição, e se tiver algum filho, alguma criança na sala que está passando por algum problema parecido, que isso sirva de lição também, sabe? A gente não pode desanimar. E uma das coisas que eu falo do TDAH, nós temos muita raça. Muito. Nós Nossa, não esforço é muito grande. Nós não desanimamos, porque a gente tem hiperfoco. Isso. Quando a gente mete uma coisa na cabeça, a gente, cara, pode Jesus Cristo descer na terra, a gente não desiste. Sim. E eu acredito que com você deve ser a mesma coisa. Exatamente, assim, Bom, eu fui diagnosticado tardio, porque eu estava no dentista, estava batendo um papo com uma médica, que era primo do meu dentista, e ela falou, falei, tem coisa igual, eu sou igual, né? E fui no médico especialista em TDAH, ele me diagnosticou, eu tinha mais de 40 anos já, e acabei tomando Ritalina, e eu falei, gente, tudo que eu fiz até agora, com muito esforço, e eu brinco até, eu fazia subterfúgios, né, se eu não conseguia dessa forma, eu tentaria ir do outro lado, talvez eu dei mais voltas do que uma pessoa normal, que não tenha, normal não, né, que não tenha essa habilidade que eu tenho, vamos dizer assim, eu dei mais voltas, né, cansei um pouco mais, mas eu não precisei de remédios, né, felizmente, né, então eu tirei, não uso, usei um pouquinho lá o Ritalina, mas não curti, assim, não gostava do efeito colateral, e acabei fazendo por si só, assim, então esse esforço e essa dedicação que eu acho que faz com que eu esteja do jeito que eu estou hoje, assim, eu acho que eu sou muito esforçado, trabalho muito, estudo, tento estudar da forma que eu compreendi, com o que eu entendi, porque o que acontece do TDAH? O TDAH, ele não consegue compreender da forma que todos os outros conseguem compreender. Tem outros que conseguem muito mais fácil, tem outros, mas assim, eu tenho dificuldade, então como é que eu compreendo? Como é que eu faço o meu compreendimento? Então, tenho que ler 2 vezes? Eu leio 2 vezes. Eu tenho que ver um vídeo? Eu tenho que ver um vídeo. Então eu vou muito na disciplina, e eu sou muito disciplinado, Duro, assim, eu me dói, se eu chegar e não acordar no horário, eu fico maluco, assim, né, então assim, é muito difícil, assim. Eu sou muito comprometida naquilo que eu abraço. Exatamente. É uma coisa assim, e olha, que nem eu falo, se eu falar para a pessoa, pode contar comigo, cara, o mundo pode estar acabando. Eu tô lá, porque pode contar comigo. Eu não sei, eu acho que a gente passou por algumas situações que a gente, como eu coloquei, a gente tem hiperfoco mesmo, é aquele negócio de... Você sabe que uma coisa que eu acho que é legal, complementando, eu acho que a gente tem, assim, como a gente sofreu, né, passou por dificuldades no aprendizado, a gente busca soluções. Então, eu acho que o empreendedor tem essa característica, buscar soluções onde não tem. Então, assim, a gente busca, assim, várias vezes, gente, eu estou numa reunião lá na TOTOS, um monte de gente, e aí eu vejo uma dificuldade de uma pessoa que não sabe para onde ir, né, ou não sabe dar uma resposta, eu tenho a solução da resposta, de sair do outro lado de uma forma muito bem. Não pegando a pessoa de calça curta, não, eu saio de uma forma muito boa. Justamente por causa disso, porque a habilidade, que eu já falei, é uma habilidade, não é uma dificuldade.
E a nossa habilidade te dá É isso mesmo. esse recurso de quando você é colocado numa situação. E, gente, pasmem, eu tenho, né, em volta assim, de mim muitas pessoas capacitadas. E hoje eu sou meio que o pilar lá financeiro da família, o pessoal me busca muito. Então isso é um orgulho também, porque eu acho que eu fiz alguma coisa certa, né? Então Com isso é toda muito legal. certeza. Mas você sabe que às vezes, é que nem eu falo para as pessoas, aqui a gente encontra muitos empreendedores e de Sim, todos os níveis. E às vezes eu vejo os empreendedores se afogando em copo d'água. sim, E sim, coisas que eu olho assim, eu falo assim, não, é impossível isso estar sendo um problema para ele, sim, sabe? sim. Então, eu acho que é bem por aí, viu? O que você falou é, faz total sentido para mim, tá? Uhum, Eu acho que nós temos realmente habilidades que o TDAH fez a gente construir caminhos que sim, a gente aprendeu com as dificuldades que nós tivemos, entendeu? exatamente, Isso é exatamente. sensacional, eu acho fantástico. Eu realmente fiz isso. Eu criei habilidades diferentes. Né? Hoje, Vitor Caldini, o que que faz, além da... Ah, bom, eu sei que você tem um monte de coisa. Eu acho que o TDAH não é mais uma dificuldade minha, né? Mas assim, a gente está. O Vitor Caldini, acho que teve uma tragédia, que você sabe, desculpa, o ano passado, e que me deixou um pouco, chacoalhou um pouco. E aí o Vitor Caldini falou: Poxa, eu estou sem fazer muita coisa, né? Acho que aquela tragédia tomava muito tempo de mim, né? Que eu cuidava muito bem da minha mãe, você sabe disso. E eu acho que eu estou meio vago, né? Acho que eu preciso fazer algumas coisas diferentes. O Vitor Caldini abriu uma nova empresa, ele tá montando uma consultoria de RH e essa consultoria de RH está indo muito bem. A gente fechou um clientaço agora, junto com 2 sócios, né? A Ana e o Ailton estão me ajudando bastante nisso. Eu acho que, fora isso, está num grande startup da empresa, se a gente já conseguiu faturar, a gente já está faturando, a gente já está tocando. Então isso é muito legal. Então, além da DV2, eu estou com a Ava também, que é de consultoria de RH. E por incrível que pareça, eu montei mais uma empresa que a gente está criando um aplicativo que vai ser super legal. Acho que pela dificuldade, o meu sócio é um dentista, que é primo da minha esposa, e ele tinha muita dificuldade na hora de ler os exames, né? De ler ali, juntar os exames e fazer um diagnóstico completo. E ele via também, porque o irmão dele é médico, né? E o irmão dele também tinha a mesma dificuldade. Então, a gente criou esse aplicativo, em breve está no ar, a gente já tem o site no ar, chama DocVita. A gente já, daqui a pouco, já vai estar nas Play Stores, aí, na Apple Stores da vida, e logo, logo já vai estar divulgado, eu vou divulgar para vocês. E a ideia é a gente juntar todas as informações de exames e de prescrições, de toda a parte de vida documental mesmo, né? E ao invés de você ir lá para o médico e falar, médico, tá aqui, você vê com um monte de pastinha, você vai somente com o aplicativo e compartilha com o teu médico o acesso do DocVita no site, que ele vai ter lá toda a visão tua. Joelho, cabeça, coração, o que for. Né? E isso, por que pareça, caiu muito a calhar porque eu passei essa dificuldade com a minha mãe. Porque quando a gente ia para o exame, você sabe disso, a gente vai carregando, não é só eu, né, todos, né? E aí a gente está montando esse aplicativo. Então, é um aplicativo super legal, aplicativo que vai, acho que, bombar aí logo, logo no mercado. E então é isso. Então, além da DV2, eu tenho a Ava, que está startupando também, e tenho a DocVita também, que está startupando. Não para, gente. Uma coisa impressionante, não para. Daqui a pouco eu invento mais uma outra Com coisa para toda fazer. certeza. Com toda Foram os certeza. investimentos que a gente faz aí pessoalmente, né, que a gente toca. Eu estou colocando algumas coisas em prática aí que tenho vontade, mas é particular. Isso é coisa... Inteligência artificial. Tudo, assim, o que acontece? A TOTOS ela já tem muito, né? Então a gente acaba não aplicando as nossas, né, as vontades de a gente ter, né? Mas a inteligência artificial hoje que eu utilizo, por exemplo,
dentro do DocVita é interessante. Por exemplo, eu carrego muito documento. Então, por exemplo, uma chapa, eu consigo identificar qual é o diagnóstico, qual é o ponto que ele está querendo chegar, onde está na análise, né? Então, eu tenho uma chapa hoje, eu subi uma chapa que o cara tem uma prótese, ele identifica que ele tem uma prótese tal, 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 o médico que pediu é tal, na data tal, então tudo bonitinho, definido e trazendo para dentro do aplicativo. Quando eu coloco um exame de sangue, ele vai lá e vai analisar o exame de sangue, ele vai dar a linha, por exemplo, se você é o primeiro, ele não vai dar análise, mas se eu tiver o 2, 3, 4 exames, ele vai dar ali uma análise de cada índice. Então, Hoje, tudo. para uma empresa pequena, se não souber de inteligência artificial, tá perdido. Né? Não, e olha, assim, desde o ChatGPT, gente, utilizar, sabe? Eu acho que utilizar o ChatGPT é importantíssimo para acelerar o teu processo de crescimento e aprendizado. Então, desde quando você tirar uma dúvida, falar, preciso publicar alguma coisa dentro do Instagram, um exemplo simples. A pessoa usa porque vale muito a pena. Uma brincadeira que eu fiz lá de uma imagem minha, fui lá que criei lá uma imagem no ChatGPT com a cara do Rock Balboa. E ele automaticamente já cria sugestões de publicação, tanto do LinkedIn, para quem precisa de LinkedIn, Instagram e Facebook. Então, assim, tem que utilizar. Né? E não é só no seu site, né? Isso é para você fazer uma publicação e até você capturar. Se você não tem ninguém, um acesso, ou custa caro, na verdade, você pagar um menino para fazer uma ajuda, publicar e tudo mais, faz pelo ChatGPT, faz ali pela inteligência que temos ali, que está acesso, não precisa nem pagar. Né? Tem muita gente que paga, mas você não precisa pagar. E a pessoa consegue sair do outro lado. Assim, tá muito legal, tá muito bacana. Não é nem futuro, né? Não, é agora, tô falando agora. Realmente eu uso para o LinkedIn. Porque assim, na minha empresa, né, na DV2, é muito difícil o Instagram. Porque a pessoa que procura TOTS não vai para o Instagram, ele vai para o LinkedIn. Então eu crio assim, publicações, contextualizações pelo ChatGPT. Então, eu realmente crio, tá? Muito E legal. uso mesmo. Alguma dica que você queria deixar para os empreendedores? Pequenos empreendedores? Eu acho que tem assim, eu acho que tem algumas coisas, né? Eu acho que nunca desistir. Eu acho que um ponto, todo mundo fala aquela estatística, né, de se fecha, né, empreendimentos a cada 2 anos e tudo mais. Eu acho que tem alguns pontos ali que a gente precisa se atentar. Primeiro, a pessoa que abriu pouco conhece o negócio. Pouquíssimo conhece o negócio. Assim, gente, se você conhece o negócio e você entende, sabe que aquilo dá certo, qualquer dificuldade financeira vai ser ultrapassada pelo conhecimento. Tá? Que eu passei também, gente. Eu passei muito assim na pandemia, acho que todos nós passamos dificuldades muito grandes. E eu passei essa dificuldade financeira. E eu consegui sair do outro lado. Por quê? Pelo meu conhecimento. Eu sabia onde estaria o meu cliente, sabia onde podia pegar mais dinheiro, vamos dizer assim, ou quanto fazer o faturamento. Né? Criar outras formas de faturar de acordo com o que eu tinha. Então, isso é só conhecimento que traz. Né? Outro ponto é perseverança, acreditar. O Brasil, assim, ele tem as dificuldades, lógico que tem. Né? Se a política não atrapalhasse tanto, como ela atrapalha, o empreendedor é o que carrega o Brasil, sinceramente. Se o empreendedor tirar essa ponta assim, eu dependo muito do Lula, você não depende do Lula, você depende de você. É isso mesmo, eu também acho. O É pessoal isso. fala, vamos virar uma Cuba, vamos virar uma Venezuela. Não. Não vamos virar nada. Não. Sabe, para de pensar nisso, trabalha, faz o teu, que o resto vai dar... Atrapalha? Atrapalha. Mas, para de pensar nisso, faz o teu e tá de bom tamanho, entendeu? A gente Segue é criativo, em frente. né? A É gente isso consegue... mesmo. É isso mesmo. A criatividade nossa é gigantesca, É então a gente isso consegue mesmo. sair do outro lado, com certeza. Com toda certeza. Também sempre pensei desse jeito. Para de botar, isso daí é muleta. Sim. Para de usar essas muletas e bora lá.
Pode atrapalhar? Atrapalha, mas não vão virar Cuba nem Venezuela. Para com isso, menino. E Nada a eu ver. posso falar uma coisa assim, de testemunho, tá? Acreditar em Deus também, eu acho que ter uma fé, não precisa ser Deus, assim, mas ter fé. Eu acho que é a fé que move a gente, assim. Eu acho que eu vou falar mais uma que é boa também. Eu vi no meio do caminho, assim, naquele, putz, precisando de dinheiro, eu não preciso de dinheiro, e vamos que vamos, tal. Aí tem um cara que eu escutei ele falando o salto da fé. Já ouviu falar disso? Não. É assim, no momento que você está empreendendo, vai chegar um momento que você está fecho ou continuo, né? Então assim, cara, ferrou, tô sem grana, tô sem não sei o quê. Ali chama salto da fé. Se você der o salto da fé, tenha certeza que vai ser bem, bem, bem aproveitoso, assim, você vai conseguir realmente fazer aquilo acontecer. E eu dei esse salto da fé, realmente falando, assim, eu cheguei um momento que eu falei, meu Deus, eu não tenho de onde tirar dinheiro para pagar fornecedor. O que eu faço? E aí eu falei, não, eu preciso dar o salto da fé. E eu escutei isso, assim, num podcast de um amigo. Falei, cara, que legal essa frase, que bacana, eu vou fazer o meu salto da fé. E eu dei o salto da fé e deu certo. Deu certo. Olha, e aí eu entro com os meus associados do NetWeave. Gente, nós temos tanta gente boa dentro do grupo. E como eu não acredito em acaso, Vitor, eu falo que pertencer a grupos de network é fundamental para pequenos e microempresários, gente. Nós temos tanta informação, mas tanta informação, e eu falo que o empresário, isso vocês sempre vão me falar, vocês sempre vão me ouvir falar muito, o empresário ele é muito solitário. E é importantíssimo você não se sentir desse jeito. E quando você faz parte de um grupo de networking, você não se sente. Porque aí você encontra uma pessoa riquíssima, como um Vitor Caldini, falando de várias assim, situações que ele passou. Uma Gabriela com um personal banker falando de um salto da fé, como ele colocou, mas de uma forma, amigo, senta aqui que tem esse plano, tem esse plano, tem esse plano que você pode fazer. Você encontra um Clayton, que é um dos nossos diretores, que sabe, um cara que pode te ajudar nas finanças, colocar tuas finanças em dia. Um contador fantástico que nós temos dentro da equipe, que é o Valdemir e a Marina, que podem te ajudar, sabe? Então, cara, faz total diferença. Vários instrutores, sabe? Várias pessoas que podem te ajudar como empresa. Então, isso faz muita diferença dentro de um grupo de network. Então, não é que eu estou puxando minha sardinha, não, mas eu falo para todo... Posso puxar seu saco também, depois? É muito mais fácil, assim, eu acho que quando a gente busca conhecimento, se a gente tem no nosso network, é muito importante. Network é tudo. É Acho que é tudo. até mais É importante do que tudo. dinheiro. Eu acho que uma dica para todos, tá, gente? Leiam Outlier. Ele fala exatamente, tem uma passagem do livro que é assim, um carvalho não é do tamanho que o carvalho é, crescendo sozinho. Ele bateu o sol perfeitamente, ele tem uma terra muito boa para que ele possa pegar as raízes, o sol quando em crescimento ou as outras plantas não atrapalharam ele no crescimento. Então, se você tem as condições boas e um network dá isso, que você falou, você citou ali coisas que eu tive dificuldade. É um financeiro, tem que ser austero no financeiro, você tem que ser super austero no financeiro, você não pode ficar gastando. Um consultor financeiro faz total diferença. Faz total diferença. É a pessoa que fala do financeiro, que pode ter um financiamento mais fácil para você conseguir dinheiro rápido para que você consiga crescer. Tenho grandes amigos assim que são grandes empresários aqui da Zona Norte que precisou de dinheiro para alavancar e fazer a alavancagem. E o cara tá ali, tá super... Assim, se você tem esse acesso, nossa... faz diferença faz mesmo. A diferença gigantesca, gigantesca. E escuta, como é que foi o Conecta, o NetWeaving Conecta para você? Muito legal. Eu gostei bastante. Assim, primeiro que eu fui meio destaque, né? Mas foi muito legal. Eu acho que eu acho que a troca de informação, conhecimento, o bate-papo, que é o que você falou, falar um pouquinho do meu negócio, escutar um pouquinho do negócio dele,
entender, né, que existe a dificuldade do outro lado, que a dificuldade não é só minha. Então, isso é importante, assim, e às vezes você poder ajudar, né, trazer um negócio para você ou fazer negócio juntos. Então, o network é isso, né? E fui convidado por você, eu acho que uma honra, sinceramente, durou, acho que foi muito Que legal. legal. Foi muito legal. E foi uma honra ter você com a gente, Foi muito viu? legal, e eu acho que aproximou também um cara que eu precisava fazer um negócio, que é o Fábio. A gente, infelizmente, não fechou, mas por N motivos, por outras coisas, mas a amizade continuou, a amizade foi formada e foi fixada mais ali. E por mais que eu não faça negócio, foi amizade. Que nem você falou, né? Um amigo, a gente é amigo, a gente, com certeza, eu vou indicar você para alguma coisa, você está batendo um papo, desde o network que você faz na fila do supermercado, né? Assim, então, e se você tem isso afiado, você faz em qualquer lugar. Realmente isso para mim é importante. O network para mim, eu só cresci, eu só estive aqui onde estou aqui mediante a network, mediante a fazer uma política de boa vizinhança, de ajudar um ao E se outro, tornar conhecido também, se né, tornar Vi? conhecido, colocar a cara para bater. Eu nunca fui muito disso, mas eu tive que exercitar isso e está sendo muito gratificante, assim. Toda a evolução, tanto profissional como pessoal, veio à medida de que eu coloquei a cara para o mundo. No momento que você coloca a cara para o mundo, as coisas vão acontecendo e vai fluindo. E se você tem o NetWeaving, assim, é muito legal. É Legal. muito legal. Escuta, deixa tuas redes sociais aí pro pessoal. Sim, sim, sim. Eu tenho tanto a pessoal, né, quanto a profissional. Profissional é DV2 Soluções, tanto para Instagram, Facebook e LinkedIn. Né, todas são dv2.soluções ou dv2 Soluções. A minha rede pessoal é VGC03, Vitor Gama Caldini, né, e 03 porque eu sou o terceiro de 3 filhos. Legal. Então é uma brincadeira que eu fiz. Na verdade que não tinha o nome, alguma coisa assim, acabei criando dessa forma. Mas assim, pode me chamar, pode conversar, pode entrar em contato, eu não tenho dificuldade alguma. Se der, deu, se não der, não deu, só aquela coisa assim. Mas a amizade fica, a amizade é importante. E Zona Norte sempre, né? Vitor aqui da Zona Norte, né? Sou eu, Nós somos todos Zona Zona Norte Norte. lovers. Vi, obrigada de Obrigado, viu? coração, querido. Obrigado mesmo. Obrigada mesmo. Obrigado pela oportunidade, é muito legal, viu? Que bom. Era um sonho, vamos dizer assim, que era participar de um podcast. E com você, então, é um prazer. Imagina, Tá bom? estou engrandecida. Obrigado mesmo. Queridos, e você que está aí do outro lado, eu faço o convite que vocês venham conhecer o NetWeaving, que vocês venham fazer parte de uma das nossas reuniões. É online, gratuito. Para nós vai ser um prazer te receber. E nós estamos por aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Obrigado, gente.